Hoje nós vamos aprender como registrar o planejamento de sua obra no Sigo ERP. O planejamento da obra é uma etapa essencial para organizar prazos, custos e recursos, evitando desperdícios, atrasos, retrabalho e garantindo maior controle e sucesso na execução da obra. Por esse motivo, o Sigo disponibiliza algumas funcionalidades para auxiliar nesse processo, que serão apresentadas a seguir. Primeiramente, antes de iniciarmos o planejamento, precisamos estar com o nosso orçamento da obra devidamente cadastrado, com todas as etapas e serviços configurados. Após cumprir esse pré-requisito, podemos iniciar tranquilamente os registros de planejamento. Aqui está o orçamento em que vamos cadastrar o seu planejamento no dia de hoje. Para visualizarmos se já está tudo certo, basta virmos aqui em Analítico, Geral, e aqui conseguimos visualizar todas as informações. Observe a primeira etapa, os seus serviços, segunda etapa, serviços e assim sucessivamente. A primeira funcionalidade que vamos demonstrar é o cronograma de execução da obra. O cronograma de execução da obra organiza as etapas e serviços ao longo do tempo, definindo datas de início e fim e a sequência correta de execução. Ele permite acompanhar o andamento da obra, identificar atrasos com antecedência e manter o controle dos prazos, garantindo uma execução mais organizada e eficiente. Para acessarmos a página para registrarmos o cronograma de execução de uma obra no Sigo, existem dois caminhos. Um deles é através desta página, clicando no botão de ações localizado na lateral direita da página e indo até a opção Definir cronograma. Nessa janela que será mostrada, devemos clicar no botão Continuar. O outro caminho é através da página Engenharia, Planejamento, Cronograma. Na janela que será mostrada, no campo Orçamento, devemos selecionar o orçamento da obra que desejamos utilizar. E no campo Etapa, podemos selecionar todas as etapas, caso o nosso orçamento seja pequeno, ou podemos selecionar somente uma etapa específica, caso desejamos que sejam mostrados somente os itens que fazem parte daquela etapa. No nosso caso, como o nosso orçamento é pequeno, vamos selecionar a opção Todas as etapas para visualizarmos o orçamento inteiro. Observe que, após selecionar uma dessas opções, todos os serviços do orçamento ou da etapa selecionada serão exibidos na tela, para que você possa realizar o preenchimento das datas de início e fim planejadas para a execução de cada uma das etapas e serviços. Para definir as datas de início e fim da etapa, devemos clicar no ícone de edição, que é uma canetinha localizada à esquerda da etapa. Na janela que será aberta, devemos preencher a data de início e fim que pretendemos realizar somente esta etapa e, em seguida, basta clicarmos no botão Salvar para concluirmos o cadastro. Caso você também tenha subetapas, você deverá repetir o mesmo processo para adicionar datas às suas subetapas. Veja que, após adicionar as datas de início e fim da etapa, serão habilitados os campos onde você poderá preencher as datas de início e fim de cada um dos serviços que pertencem a esta etapa. Observe que, embaixo de cada serviço, à esquerda, estarão disponíveis dois botões. O primeiro botão, Definir dependência, serve para que você possa indicar se esse serviço depende do início ou conclusão de outro para que ele possa ser iniciado. A definição de dependência é uma informação muito importante para garantir a execução correta e organizada da obra, respeitando a ordem lógica dos serviços e evitando conflitos, retrabalhos e atraso. O segundo botão, Busca tempo de mão de obra, serve para que você possa visualizar a quantidade de horas que estão previstas para que cada profissional conclua a quantidade orçada do serviço. Ao clicar sobre o mesmo, observe que são mostradas. Nesse caso, para esse serviço só temos para que ele consiga concluir essa quantidade de serviço que está orçada. Essa informação irá auxiliá-lo na definição correta do período de tempo que será necessário para a execução do serviço. Após visualizar esses dados, nós sugerimos que você sempre clique nesse botão primeiramente para que você consiga visualizar
o tempo que será necessário para que você possa, a partir dessas informações, preencher o período que será necessário para a conclusão do serviço. Após preencher os dados de data início e data fim, o SIGO irá salvar automaticamente as informações que serão adicionadas. Caso esse serviço que você acabou de planejar dependa do início ou da conclusão de outro para que ele possa ser iniciado, após preencher as datas de início e fim desse serviço e também do serviço que deverá ser iniciado ou estar concluído, você deverá clicar no botão Definir dependência, para que seja aberta esta página onde você deverá selecionar os serviços aos quais esse outro serviço tem dependência. Após selecionar os serviços desejados, basta clicar no botão Definir dependência para salvar as alterações. Ao retornar para a página principal, observe que agora será exibida a informação de que esse serviço possui uma ou mais dependências configuradas. Observe que, após o preenchimento das datas, o SIGO também exibirá automaticamente as informações média por dia corrido e média por dia útil, indicando a quantidade que precisará ser realizada para que o serviço seja concluído dentro do período planejado. Além disso, também serão apresentadas as informações de duração planejada em dias corridos e em dias úteis, e assim você poderá ir preenchendo todo o seu cronograma. Após concluir todo o preenchimento, o cronograma poderá ser exportado nos formatos Excel ou PDF por meio dos botões disponíveis no topo da tela. Além disso, observe que, ao acessar as abas Cronograma Físico e Planejado versus Executado, será possível visualizar as informações referentes a etapas com as datas de planejamento registradas e seus respectivos serviços, contendo quantidade orçada, datas de início e fim planejadas, além de duração planejadas em dias úteis. E ainda vem mostrando a informação de quantos dias faltam para chegar à data de início desse serviço. Nas colunas à direita dessas informações, após o registro das quantidades de serviços realizados, que aqui no SIGO nós chamamos de apropriações, serão apresentadas informações que permitirão a comparação entre o planejado e o executado, com base no percentual concluído. Observe, apropriação, percentual concluído. No momento, ainda tudo está como 0%, nenhuma apropriação encontrada, ou seja, está indicando que nenhum serviço ainda foi realizado. Esses dados só serão exibidos após o registro das apropriações, no momento em que o SIGO irá atualizar automaticamente os percentuais e os indicadores de produtividade. Observe que aqui também você terá a opção de exportar em formato PDF. E ainda na aba Planejado versus Executado, você também terá um resumo a respeito do percentual das etapas que já foi realizado, por enquanto está 0% concluído, porque ainda não foi iniciado. E aqui na parte inferior também vem mostrando 0% concluído, a quantidade de dias, as datas de início e fim que estão planejadas para serem realizados esses serviços, e quando essas etapas forem realizadas, na coluna Executado serão mostradas as datas de início e fim de execução de cada serviço, além dos seus respectivos status aqui na coluna Atraso, mostrando se a etapa está em atraso ou não. Posteriormente, quando registrarmos as informações a respeito do andamento da obra, voltaremos a essa página para que você possa visualizar como está agora e comparar como estará posteriormente, após registrarmos essas informações. Com o preenchimento desse cronograma, o SIGO também irá gerar automaticamente o gráfico do diagrama de Gantt, que é uma representação visual do cronograma da obra, que mostra as etapas e serviços ao longo do tempo. Ele facilita o acompanhamento do progresso, a identificação de prazos, dependências e atrasos, permitindo uma visão clara e rápida da evolução da obra. No SIGO, o diagrama de Gantt poderá ser acessado em 2 lugares. Um deles é pelo atalho, disponível na lateral direita da página do cronograma. Observe. E o outro local onde ele também poderá ser acessado é através da página Engenharia, Planejamento, Diagrama de Gantt. Chegando nessa página, no campo Orçamento, vamos selecionar o orçamento da obra e observe que logo será carregado. Veja que aqui na parte superior da tela, caso você se esqueça de
preencher a data de início e fim de algum serviço, já será mostrado um aviso, mostrando a quantidade de serviços que você tem disponível que estão sem data início ou data fim preenchida, e por esse motivo não irão ser mostrados no diagrama de Gantt. Para que você possa visualizar quais são esses serviços, basta clicar aqui. E aqui está a informação de qual foi o serviço que não foi preenchido, a data de início nem a data fim. A partir dessa informação, conseguimos entender que os serviços sem data de início e fim preenchidos não serão exibidos no diagrama e serão indicados nesse local. Ao descermos um pouco mais a página, já conseguimos visualizar o nosso diagrama. Nesse local, será possível exibir ou ocultar etapas, clicando nessa opção. Veja que está não mostrar etapas e ao clicar, veja que agora ele foi atualizado quando eu selecionei a chave mostrar etapas e agora estão mostrando as etapas, veja, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Por padrão, ao acessar, sempre estará sendo mostrada na visualização por dia. Porém, é possível alterarmos a visualização para semana ou mês, de acordo com o que achar melhor. Também será possível exportar o diagrama nos formatos PDF ou PNG. Observe que, ao passar o mouse sobre um serviço no diagrama, serão exibidas as seguintes informações. Primeiramente, à direita do nome do serviço, veja que aparece a informação do período que está planejado para execução desse serviço, o status do mesmo, se ele está somente planejado, se está em execução ou se já foi concluído. Também mostra a quantidade orçada, o valor unitário, o valor total, a quantidade apropriada e a quantidade apontada. Conforme os serviços forem apropriados, as barras do diagrama, referentes ao serviço, mudarão de cor, permitindo o acompanhamento visual do progresso da obra. Estando nessa página, caso você deseje alternar entre a página do cronograma e o diagrama de Gantt, basta clicar no segundo botão localizado na lateral superior direita da página. Observe que voltamos à página do cronograma. E agora que estamos na página do cronograma, para retornarmos ao orçamento, basta clicar neste botão, localizado à direita do campo Orçamento. Observe que será aberta essa janela, mostrando um resumo das informações do nosso orçamento. Então, basta clicar no botão Carregar Orçamento. Pronto, estamos de volta à página principal onde estão reunidas as informações da nossa obra. Agora, a funcionalidade que iremos apresentar é o cronograma físico-financeiro. O cronograma físico-financeiro é essencial para acompanhar a obra de forma organizada, pois mostra quando cada serviço será executado e quanto será gasto ao longo do tempo. Ele permite comparar o planejado com o executado, identificar atrasos ou desvios de custo e apoiar decisões rápidas e assertivas, garantindo maior controle de prazo, custo e evolução da obra. Para acessá-lo, você deverá estar nesta página. Então, basta clicar no botão de ações e ir até a opção Cronograma Físico-Financeiro. Quando for mostrada esta mensagem, basta clicar no botão Sim, continuar. Chegando nessa página, a primeira ação que você deverá realizar é realizar o cadastro de períodos. Os períodos do cronograma físico-financeiro servirão para organizar a obra ao longo do tempo, mostrando quando cada serviço será executado e quanto será gasto conforme a obra avança. Para cadastrar um período, você deverá clicar no botão Mais, disponível na lateral superior direita da tela. Nessa janela que será aberta, você deverá informar a data início e a data final do período, e em seguida clicar no botão Cadastrar período no cronograma físico-financeiro. Observe que o primeiro período foi cadastrado. Para cadastrar o próximo, devemos voltar à página e irmos preenchendo um após o outro até cadastrarmos todos os nossos períodos. Importante, as datas dos períodos não podem se sobrepor e os períodos cadastrados serão utilizados posteriormente também como períodos de medição. Pronto, todos os nossos períodos já foram cadastrados. Observe que você ainda terá a opção de clicar nesse botão e editar cada um dos períodos, não se esquecendo de que o SIGO não permitirá a edição caso algum período se sobreponha ao outro. Caso deseje excluir algum período também, basta clicar na lixeira localizada à direita. Após preenchermos as informações dos períodos que desejamos cadastrar, basta clicar no botão Fechar. Observe que agora a nossa página já foi atualizada. E após
Após essa atualização, serão exibidas na lateral esquerda da página as etapas que estão cadastradas no orçamento, assim como as datas que estão planejadas para a realização da etapa, o seu valor total e o percentual que esse valor representa em relação ao valor total do orçamento. Em seguida, para que o SIGO preencha o nosso cronograma físico-financeiro automaticamente, a partir da importação das datas que foram preenchidas no cronograma, basta clicarmos nesse botão localizado à direita, que é o botão Importar cronograma de execução. Observe que, ao clicarmos nesse botão, será aberta essa janela, onde serão mostradas as informações que serão sobrepostas e preenchidas em cada um dos períodos cadastrados. Para concluirmos a importação, basta selecionar na lateral esquerda as etapas que desejamos importar os planejamentos e, em seguida, clicar no botão Importar dados do cronograma. Pronto! Observe que agora o nosso cronograma já foi totalmente importado. Veja que está indicando que na etapa 4 não está totalmente planejado. Isso está ocorrendo porque um dos serviços que estão cadastrados lá na etapa, nós não havíamos preenchido a data de início e fim. Então, para corrigirmos essa informação, precisaremos voltar até a página Engenharia, Planejamento, Cronograma, selecionarmos o orçamento e preenchermos a data de execução do serviço que ficou faltando. Pronto, agora que já foi preenchido, podemos voltar ao orçamento e concluirmos a nossa importação. E agora, para voltarmos à página, basta clicar no botão de Ações e irmos à opção Cronograma Físico-Financeiro. Para concluirmos o planejamento da etapa 4, basta novamente clicarmos no botão para importar cronograma de execução, selecionarmos a etapa e clicarmos no botão para importar dados do cronograma. Pronto! Agora a etapa foi totalmente planejada. Observe que todas agora estão indicando que estão 100% planejadas. Caso você prefira, esse cronograma também poderá ser preenchido manualmente. Para isso, basta não clicar no botão de importação e você deverá ir até cada um dos campos e preencher com as informações. Observe que, para cada etapa, existirão dois campos, os campos percentual e o campo valor, onde você deverá preencher o percentual planejado para ser executado no período ou o valor financeiro previsto para o período, referente àquela etapa. Ao informar o percentual planejado, o sistema calculará automaticamente o valor financeiro correspondente. Mas caso você prefira informar o valor financeiro previsto para esta etapa, para ser gasto com esta etapa, ao preencher essa informação, o SIGO calculará automaticamente o percentual planejado correspondente. Esse processo precisará ser realizado para cada etapa em cada um dos períodos, de acordo com o percentual. Observe que, nesse caso, o percentual referente à etapa 1 estava previsto ser realizado totalmente nesse período, porém, como você pode ver, na etapa 2 já ficou parte no primeiro período e parte no segundo período. Após realizar a importação ou preenchimento do cronograma, observe que na parte inferior de cada uma das colunas referentes aos períodos estarão sendo mostrados o percentual do orçamento que está planejado para ser realizado naquele período e o valor total acumulado do período. Isso para cada um dos períodos cadastrados. Após concluir o preenchimento, será possível também gerar a impressão do cronograma nos formatos PDF ou Excel, por meio dos botões disponíveis na lateral superior da tela. Além disso, na mesma tela, será possível visualizar a curva S da apropriação versus o cronograma físico-financeiro. Observe a curva S percentual e, na segunda aba, a curva S por valor. Veja que, além do gráfico, também será mostrada, na parte inferior, o percentual planejado para cada etapa em cada um dos períodos, assim como o percentual planejado no período. E ainda o planejado acumulado no período. E após o registro das apropriações, será possível acompanhar o comparativo entre o planejado e o realizado, pois aqui será alimentado com o executado no período, assim como o executado acumulado. Isso em cada um dos períodos. E isso permitirá que você faça uma análise clara e objetiva das informações. Caso você deseje gerar a impressão do gráfico com as informações, basta subir a tela e selecionar as opções.
opções impressão sintética e imprimir gráfico e em seguida clicar no botão imprimir. Mas se não desejar, basta fechar. Estando nessa página, para retornar à página carregar orçamento, onde estão reunidas as informações da sua obra, basta clicar no penúltimo botão disponível na lateral direita da página. Observe que, ao retornar para a página principal do orçamento, você passará a visualizar o gráfico de apropriação versus medição versus cronograma físico-financeiro versus financeiro. Nesse gráfico, a coluna azul representa o planejamento definido no cronograma físico-financeiro. Observe que nós cadastramos 4 períodos e aqui tem o primeiro período, segundo período, terceiro e quarto período. E para cada um deles, ao passarmos o mouse sobre a coluna azul, ele mostra o valor previsto no cronograma para cada um dos períodos. Após o registro das apropriações, será criada uma nova coluna verde, indicando o valor dos serviços que foram apropriados. Essa coluna verde será mostrada à direita da coluna azul. Quando forem registradas medições, será exibida uma nova coluna amarela à direita da coluna verde, representando os valores que você terá a receber de acordo com as medições registradas. Além disso, nessa mesma visão, também será possível acompanhar informações relacionadas a transferências de materiais. No momento, não temos nenhuma transferência de materiais, mas caso tivesse, bastaríamos clicar aqui na opção transferência, que ela já seria mostrada em evidência. Veja que ao passar o mouse ele mostra, mas veja que está totalmente zerada. E ainda informações referentes a lançamentos financeiros, com status pago, por enquanto não tem nada pago. Veja, apagar, observe que apareceu aqui a informação de despesas que estão com status de apagar, assim como receitas, recebida. Veja que também já mostrou aqui, ó, uma receita recebida. E a receber, que no momento não temos nenhuma. Dessa forma, você conseguirá ter um excelente comparativo visual a partir dessas informações. Além do que já mostramos até agora, ainda temos mais uma funcionalidade para apresentar, que é o planejamento diário de execução. Com essa funcionalidade, será possível organizar diariamente o que será executado na obra, com base no cronograma planejado. Essa funcionalidade permite planejar os serviços que serão realizados nos próximos dias para repasse ao mestre de obras ou ao responsável pela fiscalização, garantindo maior clareza e alinhamento na execução dos serviços. O planejamento diário de execução ajuda a acompanhar o planejado versus realizado, melhorar a organização da equipe e garantir maior controle e eficiência na execução dos serviços. Para acessar essa funcionalidade, você deverá ir até a página Engenharia, Planejamento, Planejamento Diário de Execução. Chegando nessa página, você deverá selecionar o orçamento da obra que deseja planejar. No campo Etapa, você deverá selecionar a etapa onde estão os serviços que você pretende realizar no período que será planejado. Opcionalmente, caso você deseje planejar um único serviço, você poderá no campo Serviço selecioná-lo. Mas caso você deseje planejar a etapa inteira, você poderá deixar a etapa inteira selecionada. E no campo Período, você deverá preencher o período que você deseja planejar. Observe que a nossa etapa Serviços Preliminares, ela está prevista a ser realizada do dia 2 ao dia 12 do 2. Então, vamos à data planejada. Como aqui o período máximo que podemos selecionar é de 7 dias, então no campo até, vamos selecionar no máximo 7 dias. Observe que ao passar o mouse sobre o mesmo, conseguimos visualizar qual foi o período que planejamos realizar esse serviço. Então, agora podemos fazer a divisão da quantidade que desejamos realizar em cada um dos dias, preenchendo no campo a quantidade que deverá ser realizada. E assim iremos preenchendo a cada dia a quantidade que desejamos que seja realizada. Como esse outro serviço também está previsto para iniciar nessa semana, também já podemos iniciar o planejamento do mesmo. Observe que aqui conseguimos visualizar a quantidade total orçada. Observe que para cada um dos itens que vamos adicionando, o Sigo já vai mostrando a mensagem indicando que as quantidades preenchidas foram salvas.
Porém, é importante que após preenchermos essa informação, cliquemos nesse botão que é mostrado para recalcular totais da página. Observe que entre parênteses vem mostrando a informação de que os dados já foram salvos. Então, ao clicarmos nesse botão, o sistema irá fazer o cálculo e agora, na lateral esquerda da página, já será possível visualizarmos para cada serviço as informações do planejado no período e na parte inferior da tela também já conseguimos visualizar o percentual planejado no dia, isso para cada um dos dias, assim como o executado acumulado. Observe que no primeiro dia só tem a quantidade planejada no dia, mas a partir do segundo dia, o acumulado já soma o dia anterior com a data corrente. Além disso, após o registro das apropriações, nesse local também serão exibidas a quantidade que foi executada no dia, neste local, e na parte inferior será mostrado o executado acumulado. Isso para cada um dos dias correspondentes. Essas informações permitirão que você possa acompanhar de forma clara o planejamento diário, o avanço da execução e o comparativo entre o planejado e o realizado, facilitando a tomada de decisões ao longo da obra, para que você possa verificar se está conseguindo executar diariamente o que foi planejado e avaliar ao final do período se o total executado ficou acima, dentro ou abaixo do planejado, e assim tomar decisões mais assertivas e ajustar o planejamento sempre que necessário. Após concluir o seu planejamento, você poderá gerar a impressão em formato PDF para entregar ao responsável pelo controle da produção. Para gerar essa impressão, basta clicar no botão disponível na lateral direita. Nesse outro botão, você também poderá visualizar a curva S de apropriação versus o planejamento diário de execução. Nesse momento, observe que estão apenas mostrando as informações referentes ao que foi planejado. Porém, após você registrar as apropriações, serão formadas novas colunas nesse gráfico, informando o que foi executado. Assim como na parte inferior da tela, que será mostrado o executado no dia e também o executado acumulado. Caso deseje gerar a impressão dessas informações, basta selecionar as opções Impressão Sintética e Imprimir Gráfico e, em seguida, clicar no botão Imprimir. Como não vamos gerar a impressão agora, é só fechar. Estando nessa página, para voltarmos à página onde você irá visualizar as informações da sua obra reunidas, basta clicar neste botão disponível à direita do campo Orçamento e, em seguida, novamente clicar no botão Carregar Orçamento. Então, viu como é fácil realizar o planejamento completo da sua obra, integrando cronograma físico-financeiro, acompanhamento da execução, utilizando o SigoRP? Mas, caso você ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe de suporte, pois estaremos à disposição. Até a próxima aula!